Que bom ter você conosco aqui na Curriculum. A Curriculum é a mais antiga plataforma de empregos do Brasil. E durante muitos anos já recolocamos centenas de milhares de candidatos, ao mesmo tempo que ajudamos milhares de empresas a contratar bem. Exatamente, este é o nosso objetivo junto às empresas: ajudá-las a contratar bem, no menor tempo e custo possível. E esse tema, contratar bem, ele é muito importante para você que é dono ou gestor de empresa, ou para você que é do RH ou do Departamento de Recrutamento e Seleção. Para todos vocês, dono, gestor ou profissional da RH, saiba que essa é uma das funções mais importantes de uma empresa, pois são as pessoas que farão sua empresa progredir e crescer ou não. E se você for do RH, importante compreender que contratar bem é fundamental, tanto para você ajudar sua empresa nessa missão de ter um ótimo quadro de colaboradores, como para você mesmo como profissional, de modo a ter reconhecimento ao exercer com excelência sua função, algo que certamente terá se contratar bem. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você aqui agora nesse vídeo. Eu sou Marcelo, fundador e CEO da Curriculum, e trabalho com recrutamento e seleção online há mais de 20 anos. Além disso, eu mesmo já contratei para minhas empresas mais de 3.000 pessoas ao longo de todos esses anos. Durante todo esse período, venho estudando profundamente a contratação de pessoas e desenvolvi com isso todo o sistema e serviços da Curriculum, com o objetivo de ajudar você a contratar bem. Você se preocupa em contratar bem? Espero que sim, pois os profissionais hoje são, sem dúvida, o maior ativo de uma empresa, e eles estão intimamente relacionados ao sucesso ou ao fracasso dela. O mundo está cada vez mais competitivo e a tecnologia hoje é commodity. Qualquer empresa tem acesso a computadores, softwares, sistema de gestão e de controle. Então, onde está o diferencial competitivo? Ele não está mais numa máquina importada, num hardware ou num software específico como era alguns anos atrás. Aliás, em termos de hardware, software, todas as empresas estão muito igualadas. E quando isso acontece, o diferencial competitivo vai para as pessoas. Uma empresa com um time de bons colaboradores, todos bastante capacitados, engajados em fazer o que precisa ser feito, perfeitamente adequados às suas funções e aos cargos que ocupam, sem dúvida, configurará uma empresa de sucesso. Fazendo um rápido paralelo, você já ouviu aquela frase: "Você é o que você come"? Se você se alimentar bem e ingerir comida saudável, você tenderá a ser uma pessoa saudável, forte e competitiva, correto? Mas se você se alimentar mal, você tenderá a ser uma pessoa fraca e talvez até doente. Da mesma forma, posso dizer que uma empresa é o que ela contrata. E nessa hora, utilizando esse paralelo, o RH é a boca da empresa. Sim, pois todos os profissionais de uma empresa entraram pelo RH. De modo que o RH é hoje um dos departamentos mais estratégicos e pode ser o principal responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de uma empresa. Mas sabemos como é o dia a dia do RH. E, ao mesmo tempo, encontrar talentos não é uma tarefa fácil. Tal como encontrar ouro no meio de cascalhos ou achar pedras preciosas em túneis, encontrar talentos em meio à multidão é algo muito trabalhoso, custoso e que toma muito tempo. No entanto, se você quer ter uma empresa saudável, não há saída. Esta é uma preocupação que você precisará ter. Não sei se já percebeu todas as consequências, danos e custos de se contratar mal. Afinal, o que é contratar mal? Uma má contratação ocorre quando o profissional contratado não tem o conhecimento, habilidade ou a competência necessária para desempenhar as tarefas ou não tem a atitude correta, não correspondendo corretamente ao que se espera dele, sendo então desligado pouco tempo depois ou durante até mesmo o período de experiência. Uma contratação errada traz uma série de consequências negativas em vários sentidos, que é muito importante compreendermos. Você sabe me dizer quais são os principais prejuízos que uma contratação errada gera? Ainda, sabe me dizer quais são os custos de uma má contratação? De acordo com pesquisas realizadas, o valor de uma contratação errada pode representar um prejuízo equivalente a 3 a 15 vezes o salário da pessoa demitida. Entendendo melhor isso, a lista de prejuízos que uma má contratação ocasiona é muito grande. Vou te falar alguns agora nesse vídeo, mas coloquei eles aqui nesta página para você depois compreender melhor.
Bem, falando de custos diretos, nós temos todos os custos perdidos com o treinamento do novo colaborador, talvez uniformes, materiais e equipamentos para ele, período de integração onde o colaborador ainda não é produtivo, o exame demissional e o salário e a rescisão do funcionário que não ficou, bem como novos custos para a contratação de outro colaborador, além de todo o processo de recrutamento e seleção novamente, divulgação de vagas e o tempo despendido para executar tudo isso. Horas do profissional do RH ou do gestor da área no processo de entrevistas, exames admissionais novamente e todos os primeiros custos já mencionados. Normalmente não se faz essa contabilidade e isso não fica tão evidente, mas os custos existem e a empresa vai arcar com eles. Há também outros custos indiretos, tais como baixa produtividade, sobrecarga em outros colaboradores pela falta desse profissional que acabou não sendo aprovado, descontentamento da equipe, possível falta de engajamento, cultura organizacional impactada, atraso em prazos, talvez insatisfação de clientes, imagem e reputação da empresa prejudicada. Veja quantas coisas uma má contratação gera. Então, para evitar tudo isso, a melhor forma de garantir que a empresa não tenha todos esses prejuízos é acertar na contratação. Para aumentar ainda um pouco mais a nossa compreensão sobre o ato de contratar mal, é importante perceber que é muito normal que uma pessoa que não tem o perfil comportamental adequado para o cargo não fique feliz em fazer o seu trabalho após um certo período de tempo. No início, tudo é motivo de alegria. Um novo emprego traz uma nova realidade para o novo colaborador, que, repleto de novidades, fica feliz, pois tudo isso é muito agradável. Mas depois que esse período inicial passa, onde o novo deixa de ser atraente, entramos em um período de rotina, onde a pessoa terá que diariamente fazer as suas funções. Se esse funcionário não tem o perfil comportamental alinhado com o cargo que ele exerce, e não comunga dos mesmos valores da empresa, o exercício da sua função não o deixará mais feliz. E ele começará a perder o interesse no trabalho, e o simples fato de ir até a empresa passará a ser algo desagradável. A repetição e a continuidade desse cenário por mais tempo só piorará a situação. Então veja como que um quadro que se iniciou alegre e motivador passa em pouco tempo a ser desagradável. Ninguém consegue se manter por muito tempo fazendo algo que não gosta ou trabalhando para uma empresa que não admira ou não aprecia. O que fazer nesses casos? Bem, invariavelmente não há muito o que se fazer e o desligamento, originado por qualquer uma das partes, tende a ser o final dessa história. Essa é uma relação que está fadada ao término e que nem deveria ter se iniciado. Mas por que isso aconteceu? Infelizmente, porque quem o contratou não soube fazer isso corretamente. Talvez pela urgência em fechar a vaga, talvez porque tenha mapeado errado o perfil do candidato, ou porque mesmo tendo mapeado corretamente o perfil correto e desejado, quem contratou não foi austero e firme o suficiente para só dar prosseguimento com candidatos que estivessem bastante alinhados com o perfil correto. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que o RH ou alguém de uma empresa contratou para o cargo de programador uma pessoa muito alegre, falante, agitada, cheia de energia, multitarefa e que saiba programar. Na entrevista, esse jovem candidato falou muito de si, das boas empresas que passou e o que já fez. E tudo isso encantou tanto o RH como o gestor do departamento, que acabaram contratando. Bem, no início, como já dito, tudo é maravilha e o RH achou que havia acertado na contratação. Ocorre que um perfil de programador não é esse. Em geral, programadores são pessoas mais quietas, não são multitarefas e, pelo contrário, são pessoas focadas. Por tudo isso, geralmente gostam de ambientes quietos e tranquilos, que os ajudam a estar concentrados para fazer as suas tarefas e para resolver os problemas que diariamente surgem. O profissional do nosso exemplo tem um perfil oposto e terá algumas dificuldades, como, por exemplo, falar pouco, para não atrapalhar seus pares e manter o ambiente quieto para que o time possa se concentrar em programar.
Ainda de acordo com o perfil comportamental dele, esse funcionário terá necessidade de dar vazão à sua grande energia e com isso ele mesmo terá dificuldades em se concentrar, pois não é do seu perfil. E se não puder falar com os colegas, acabará extravasando essa sua energia na internet, no WhatsApp ou em se levantando muitas vezes, afinal, ele precisa consumir essa energia de alguma forma. O time pode até gostar dele, mas sobre a questão de performance provavelmente não demorará muito para ele começar a receber advertências sobre seu comportamento e talvez sobre os prazos de suas entregas, o que acabará prejudicando não só ele, mas também o time. Com tudo isso, o funcionário tenderá a perder cada vez mais o interesse pela empresa, pois não estará feliz na função que exerce. Provavelmente começará a chegar atrasado, será mais recorrente não entregar as suas coisas nos prazos estabelecidos e o seu trabalho tenderá a não ser de qualidade. Mesmo que ele já tenha anos nesta profissão e tenha passado por várias empresas, sendo que algumas talvez até de renome, o que provavelmente houve aqui nesse caso é que esse profissional deve ter passado por empresas que também não contrataram bem, não levando em consideração a aderência do perfil profissional com os requisitos da função e do cargo. Por isso, o profissional acabou não progredindo o quanto poderia em nenhuma das empresas que passou e agora acabou convencendo mais uma vez outra empresa a contratá-lo erroneamente. Diante deste cenário, ou ele pedirá demissão ou será demitido, mas o mais normal é que ele seja demitido, pois nestes casos dificilmente o colaborador enxerga que a culpa é dele e estará procurando todos os motivos para colocar a culpa nos seus superiores ou na empresa. No entanto, como já disse, sinto, mas a culpa aqui foi de quem o contratou, ou do RH ou do gestor da empresa, que contratou alguém que até tinha o C e o H do chá, não é? E até uma parte do A. Afinal, parece que ele gosta de programar, mas não soube compreender corretamente o perfil comportamental ideal para o cargo, pois mesmo gostando de programar, não tem um perfil natural e tradicional de um programador. Depois de tudo isso ter sido dito, eu te pergunto, então o que é preciso fazer para se contratar bem? Quero começar aqui com uma frase, que diz: a velocidade é um erro quando não se sabe a direção correta a seguir. Por isso é fundamental começar com uma ótima descrição da vaga, que deverá ter, inicialmente, todas as funções que deverão ser exercidas, bem como o que é esperado, daquela pessoa, suas responsabilidades e deveres. Em segundo lugar, é muito importante detalhar corretamente qual é o perfil ideal para preencher aquela vaga. E aqui nós vamos para o famoso chá, onde o C quer dizer conhecimento sobre um determinado assunto, que podemos chamar do saber propriamente dito. O H corresponde à habilidade de oferecer resultados colocando em prática aquele conhecimento, que em outras palavras é o saber fazer. E o A refere-se à atitude, que tem a ver com gostar de fazer, que também está relacionado à proatividade, iniciativa, entender a situação e saber como agir de forma eficiente em cada momento. No entanto, é importante perceber que o A aqui vai além de gostar de fazer, pois no nosso exemplo vimos que o funcionário até gostava de programar, mas devido ao seu perfil comportamental não estar muito adequado para o cargo, ele deixará de gostar de fazer o que faz quando isso virar rotina. Note, isso está além do desejo dele. Isso está implícito no seu perfil comportamental, nas raízes de como ele é. No entanto, fazendo um contraponto e avaliando por outro ponto de vista, talvez esse profissional até possa ser muito bom e render, mas em outro sistema, um sistema mais independente, talvez num home office, sem nenhuma pressão com relação a ter que estar presente em algum lugar ou cumprir certo horário, mas de modo que ele possa trabalhar simplesmente com relação a entregar dentro de um prazo. Veja, desta forma ele pode trabalhar um pouco e parar para jogar um videogame. Pode voltar a trabalhar e parar para dar uma volta de bicicleta. Pode voltar a trabalhar e de repente parar para assistir um filme. E depois ele pode pegar e trabalhar muito madrugada dentro, desde que ele possa acordar a qualquer hora no dia seguinte. Eu falo isso porque eu conheço pessoas assim, que são ótimos programadores, mas precisam trabalhar no seu tempo e não de forma a se encaixar
naquele sistema de ter que ir até uma empresa, cumprir certos horários e se encaixar na rotina de um escritório. Então veja, aqui o programador é bom, ele é competente e o problema aqui está na relação, não é, que ele vai ter com a empresa. Tudo isso tem que ser notado antes, porque senão a gente volta naquele ponto de contratar mal. Complementando o chá, há um V e um E, que muitos colocam aí para serem avaliados, que quer dizer valor e ética. Esse ética pode ser emoção. Outros dois pontos muito importantes que devem ser analisados quando se deseja contratar bem. Bem, como detectar todos esses pontos? O conhecimento e habilidade se detecta no currículo e depois em testes presenciais. Já a atitude se detecta tanto em entrevistas, como também olhando no currículo e vendo o tempo de permanência em empresas anteriores dentro daquele cargo ou função. Mas aqui há também as ferramentas de assessment, que ajudam muito nesses casos. Já quanto ao V de valores e a ética, estes são basicamente identificados e compreendidos através de entrevistas bem conduzidas. E como já disse, esse E pode ser ética, mas pode ser também emoções. E essas emoções dizem respeito às respostas instintivas ou às reações, que são observadas quando essas pessoas estão submetidas a situações de estresse. Eu gosto dessa linha, onde este E é mais relacionado com emoções, pois hoje, diferentemente do passado, o controle das emoções é algo muito importante. E a inteligência emocional é muitas vezes o que diferencia os profissionais bem-sucedidos dos outros. No entanto, o conceito é muito parecido, Pode usar ética ou pode usar emoções. Bom, tudo isso tendo sido dito, é importante notar que quem contrata se foca muito mais facilmente nos dois primeiros fatores, o C, o conhecimento, e o H, a habilidade. No entanto, a grande maioria das demissões ocorrem por conta dos três últimos, atitude, valores e ética ou emoções. Aliás, há até um ditado no mundo do RH que diz o seguinte: se contrata por conhecimento e habilidade, mas se desliga por atitudes e valores. E isso acontece porque é muito fácil perceber os dois primeiros, o conhecimento e a habilidade, mas muito mais difícil perceber a atitude e os valores. E isso normalmente fica em segundo plano, sendo ou pouco avaliado ou às vezes nem avaliado. Bem, mas dando continuidade agora ao processo de recrutamento e seleção, uma vez tendo uma boa descrição da vaga e do perfil desejado, hora de encontrar currículos de pessoas que preencham esses requisitos. Aqui há duas formas de se conseguir tais currículos: através de anúncios de vaga, onde esse anúncio impactará profissionais que irão se interessar e se candidatar à vaga, ou através de buscas feitas em bases de currículos. O recrutamento é normalmente a parte mais demorada do processo e demanda muita energia, trabalho e tempo até se chegar a um número de candidatos ideal para que se possa dar sequência na próxima fase. É importantíssimo nessa fase ter muitos currículos para se conseguir fazer uma boa triagem e partir para a próxima etapa com um bom número de candidatos com perfil e interesse. Uma vez isso feito, agora é hora de conhecer melhor esses candidatos. E isso pode ser feito através de ferramentas online. Uma primeira etapa pode ocorrer através de entrevistas online, onde o candidato pode responder uma série de perguntas e é pontuado conforme quem contrata está procurando. Ou também por responder testes de conhecimento, tais como português, inglês, matemática, raciocínios lógicos, conhecimentos gerais, dentre outros. E também por responder testes de assessment, que irão falar mais sobre seu perfil comportamental e suas competências. Essas primeiras interações visam eliminar do processo profissionais que estão pouco alinhados com o perfil desejado. Isto tendo sido feito, o número reduziu ainda mais e agora podemos partir para entrevistas por videoconferência. E, após mais algumas eliminações, o RH ou quem contrata poderá convidar um menor número de pessoas para os processos presenciais, dando continuidade com as tradicionais dinâmicas de grupo, provas situacionais, testes e entrevistas, para então estar reduzido a apenas 3 candidatos que serão apresentados ao requisitante interno, o gestor da área, aquele que irá escolher dentre eles qual é o melhor candidato que será contratado. Como você pode ver, são várias as etapas
de recrutamento e seleção, e cada uma delas é muito decisória para o fluxo e para a etapa seguinte. Acredito que agora, após tudo o que foi dito nesse vídeo, você deve estar compreendendo muito melhor o que significa contratar bem. E agora surge uma pergunta: será que existe um sistema que pode ajudar o RH a observar corretamente todos esses pontos, de modo a encontrar o candidato ideal para a vaga? A resposta é sim. A Curriculum tem um sistema e um conjunto de soluções que foram construídas de modo a se preocupar e trabalhar corretamente em todos esses aspectos e atender todas as necessidades de cada etapa do processo seletivo. Todo o sistema da Curriculum foi desenvolvido de modo a oferecer ao RH alta performance, muita praticidade e, lógico, ajudá-lo a contratar bem. Convido você agora a ir à próxima página, a página de serviços e pacotes, onde irei explicar detalhadamente como nossos serviços auxiliam em todas as etapas do processo seletivo com esse objetivo tão nobre: contratar bem, sempre no menor tempo e custo possível. E deixa eu aproveitar para te dar uma boa notícia. Eu quero te dar um presente. Quero te dar um kit com 3 relatórios DISC, de valor superior a R$500, que vai mostrar a você como está o seu perfil comportamental e te ajudar em autoconhecimento. Mas lógico, te mostrar também como você poderá utilizar essas ferramentas com o objetivo de encontrar candidatos corretos para seus futuros cargos e contratar bem. Quer ganhar esses relatórios e compreender melhor o seu perfil comportamental? Então veja como você pode ganhar isso no próximo vídeo. Te vejo lá. Tchau!